Hoje, gente, nós vamos falar sobre o quê? Precificação. Ai, Fernanda, mas que trem chato. É chato mesmo, tá? Então, para você que está chegando agora, a gente vai falar sobre precificação, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, mas a gente tem que aprender para a gente dar certo no nosso negócio, para o seu empreendimento ser lucrativo, né? Fernanda, o que é precificação, né? Tem muita gente, eu falo, precificação para cá, precificação para lá, e as pessoas ficam, meu Deus do céu, quando fala de conta, de preço, me dá até um arrepio. Pessoal, eu odeio matemática, mas a gente precisa fazer essa conta, tá? Precificação nada mais é que, Fernanda, por quanto eu posso vender esse bolo, né? Que é o preço de venda do seu bolo, certo? E essa precificação, esse preço de venda, ele é composto por quê, gente? Custos, tá? Eu tô falando custos. Por quê? Tem aqui os ingredientes mais os 20% que a gente coloca. Tem gente que coloca 25%, eu coloco 20%, aprendi assim e uso 20%, beleza? Então tem os custos, mais a mão de obra e mais o lucro, que são coisas diferentes, tá? A mão de obra é o seu salário. Ai, Fernanda, mas eu trabalho para mim, beleza, mas você tem que encarar o seu negócio aí na sua casa como se fosse o quê? Uma empresa, certo? Quando você fala assim, ai, Fernanda, quando uma aluna fala assim para mim, ai, Fernanda, tá ficando muito caro meu bolo, eu vou abrir mão do lucro e vou cobrar só a mão de obra e os custos. O que acontece, gente? É a mesma coisa que você pegar aqui no mercado, sei lá, e vender numa papelaria, vender essa caneta aqui, chegar e falar assim, não, eu não quero lucrar com isso aqui não, eu só vou fazer para pagar o funcionário e o fornecedor, só isso para mim já tá bom, tá? Então é a mesma coisinha de você fazer isso, ok? Então tem que ter lá custos, mão de obra e lucro, beleza? E o que a maioria faz, gente, quando começa a vender bolo, porque é normal, nós estamos numa onda de bolos caseiros, de produtos artesanais, que, sinceramente, eu acho que não tem momento melhor para a gente trabalhar com isso. Ai, Fernanda, mas a pandemia. Ai, Fernanda, mas tá todo mundo sem dinheiro. Ai, Fernanda, mas não sei o quê. Gente, mas é comida. E o povo continua comendo. Agora, mais ainda. Por quê? Porque muitos estão em casa aí, entendeu? À toa, não sabe fazer, enfim. Então, agora é a hora da gente que faz bolo, que faz produtos artesanais em casa, enfim, ganhar dinheiro, tá? Ai, mas nossa, com a pandemia diminuiu muito. Em algumas regiões, dependendo da sua clientela, isso vai acontecer. Porém, eu tenho muitas alunas que, com a pandemia, estão, como que eu diria? Estão faturando muito mais, que as vendas aumentaram, tá? Então, veja bem, o que acontece com a maioria, né? A maioria vê esse movimento, esse vucu-vucu de bolo caseiro, né? Eu aqui falando para você que, nossa, olha, vende demais, você vendo aquele monte de aluna minha vendendo pra caramba, só que não sabe que por trás disso existe um método, existe a precificação, existe o marketing que a gente precisa fazer, entendeu? Existe tudo isso. Então, o que elas fazem? Elas começam intuitivamente, que é o quê? Pegando uma receita boa ali na internet, testando e vendendo de acordo com o que a fulana ou a cicrana vendem, entendeu? E não sabem nem por onde que começa a precificar, por que ela tá vendendo aquele bolo, aquele valor. E aí chega no final do mês ou no final da semana, o que acontece? Fernanda, eu tô achando muito estranho, porque eu tô trabalhando, vendendo bolo, e eu não tô conseguindo nem comprar os ingredientes, ou então somente comprar os ingredientes com esse dinheiro, não está sobrando nada, né? Ou então,
Uma pergunta que eu sempre recebo também, Fernanda, com quanto tempo eu vou ter lucro nesse negócio? Né? Então, assim, por isso que existem muitas pessoas que começam a fazer e vender bolo caseiro ou qualquer outro produto e desistem no meio do caminho, porque eles chegam à conclusão que estão trabalhando de graça. E por que que a maioria começa sem saber precificar? Por que que a maioria começa somente olhando a sua concorrência? Por insegurança, né? Ou por não saber mesmo fazer a conta, não se instruir, não ter um curso bacana, não ter alguém para se apoiar, ou, gente, por preguiça, tá? Pelo amor de Deus. Eu tenho alunas preguiçosas, gente, que chega para mim e fala, ai, Fernanda, eu não tô conseguindo, não sei o quê, sabe? Achando que eu vou fazer a precificação, mas eu não vou fazer a precificação para ela, eu vou ajudar no que ela precisar. Entendeu? Então, tem muita aluna preguiçosa, sim. Você vai colher o que você plantar, é isso que eu quero dizer, entendeu? Se você ficar preguiçosa em fazer sua conta, você não vai conseguir colocar o preço correto e aí você não vai saber quanto é o seu lucro, sua mão de obra. Até porque você vai ter que ter acesso a isso, você vai ter que fechar o seu caixa todos os dias. E, ó, uma dica bacana, sabe qual é? Comece com poucos bolos e depois você vai acrescentando aos poucos. E sempre que você acrescentar um bolo, for testar uma receita, você já precifica, tá bom? Por que que a gente tem que fazer a precificação? Para a gente manter o nosso negócio saudável, para a gente saber se a nossa empresa está tendo lucro, para a gente saber qual é o nosso custo com aquele produto, para a gente saber se a gente pode dar um descontinho para aquele cliente, para a gente saber se a gente está lucrando mais, porque de repente a gente pegou uma promoção, para a gente se planejar, né, para fazer um investimento na sua empresa, no seu empreendimento. Na hora que você precifica e que você vê a qualidade do bolo e vê e compara, por exemplo, as minhas receitas com outras receitas que tem, vocês vão chegar à conclusão que as minhas são mais em conta, porque eu sempre utilizo, sempre faço a minha precificação na hora que eu estou fazendo as receitas, desenvolvendo, e sempre procuro trazer para vocês um negócio que vale a pena e que seja de baixo custo, né? Porque às vezes eu ensino sim bolos que são mais caros, certo? Porém, em ocasiões especiais e tudo muito calculado, beleza? Então, quais são as maiores dúvidas que eu recebo aqui? Fernanda, quanto que eu cobro num bolo simples? Quanto que eu cobro num bolo cobertura? Quanto que eu cobro num bolo vulcão? Quanto que eu cobro num pool cake, né? Que é aquele piscininha. Gente, a precificação, primeira coisa, o preço do seu bolo depende do seu custo, certo? Não é porque é um bolo sem cobertura que você vai taxar um valor, certo? E deixar aquele valor ali só porque ele é sem cobertura, porque existem bolos sem cobertura que você pode cobrar R$7, mas também existem bolos sem cobertura que você tem que cobrar R$30, por exemplo. Entendeu? Então, isso varia, o preço do bolo, o preço que você vai passar para o seu cliente varia de acordo com os ingredientes que você usa, com o custo que você tem com ele, certo? Hoje eu trouxe aqui uma planilha aqui, que é a minha planilha do meu curso, com a fórmula. Eu vou preenchê-la para vocês, até para as pessoas que são do curso e não estão conseguindo, ou de repente tem alguma dúvida. E vou precificar aqui, gente, um bolo de nada com uma cobertura, entendeu? Só para exemplificar para vocês, ok? E qual que é a primeira coisa que as alunas também me perguntam? Fernanda, quanto que rende a cobertura? Como é que eu vou precificar um bolo de cobertura, né? Com cobertura. Eu calculo essa cobertura separado. Quanto que rende essa cobertura? Então, sobre o rendimento da cobertura, antes de ensinar como fazer esse cálculo, né? Eu vou falar algumas observações sobre o rendimento da cobertura.
Antigamente, eu fazia uma conta da seguinte forma. Eu pegava uma cobertura e falava para as minhas alunas, ó, a minha cobertura rende 4 bolos. Eu consigo cobrir 4 bolos com essa cobertura. Então, eu pego o valor, divido por 4 e é o valor que eu gasto em um bolo, certo? Beleza, tá. Hoje eu faço diferente, sabe por quê? Porque o rendimento da cobertura vai depender de muitas coisas. Nossa, Fernanda, mas você consegue cobrir 4 bolos? Eu só consigo cobrir 3. Eu só consigo cobrir 2, com a mesma cobertura que você usa. Ou seja, depende da quantidade que a aluna coloca no bolo, depende do leite condensado que ela usa, se ele é mais fluido, se ele é mais encorpado, depende do ponto que ela dá, se ela deixa menos, apura menos ou se ela apura mais. Então, depende de uma série de fatores, entendeu? Então, hoje eu vou ensinar aqui para vocês a forma mais correta, né, mais precisa da gente precificar essa cobertura. Vai demandar um trabalhinho, claro, obviamente, né, maior. Mas depois que você fizer isso, bem, acabou, não tem para ninguém, vai ser uma conta exata. Porque, ó, pessoas que vendem muito abaixo, né, do valor do preço que realmente a gente tem que vender um bolo, o que acontece? Vai parar de fazer porque não vai aguentar o rojão, né, porque vai trabalhar de graça, ou o cliente vai, no mínimo, desconfiar, porque se você vai no açougue e tem uma picanha lá a R$5 o quilo, né? Eu não compro. É no mínimo duvidoso ali a procedência daquela carne. Então, assim, coisas muito baratas, o cliente também desconfia. E outra coisa, se o cliente está atrás de preço, quem vem por preço vai. Se o seu produto é de qualidade, se você se preocupa com o seu cliente, pode ter certeza que eles vão voltar. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer aqui a precificação agora de um bolo de nada com uma cobertura de chocolate, tá bom? Então, vamos lá. Em bolos com cobertura, primeiramente, o que eu faço? Ó, eu vou aumentar mais um tiquinho aqui só para vocês verem a cobertura de chocolate, o que eu fiz, tá? Eu faço primeiro o cálculo da minha cobertura de chocolate. O que eu gastei para fazer essa cobertura, tá bom? Então, eu gastei aqui o leite condensado, que foi R$3. Gastei 330 gramas de leite, que foi 99 centavos. Gastei chocolate em pó, 72 centavos. Margarina, 20 gramas, 14 centavos, que deu um total de R$4,85. Desculpa. Pessoal, vocês sabem fazer essa conta para a gente chegar... e quanto que custa 330 gramas de leite? Eu vou ensinar para vocês aqui nessa planilha. Então, aqui, ó, eu tenho R$4,85, que foi o que eu gastei só de ingrediente para fazer a cobertura. Fernanda, mas na cobertura não vai 20%, mão de obra e lucro? Vai, pessoal, mas eu vou colocar isso lá na tabela para não ter que fazer essa conta 2 vezes. Tá bom? Então, deu R$4,85. Então, o que eu vou fazer agora com todas as coberturas? Eu vou ver o que eu gastei para fazer uma receita dela, certo? E vou fazer o quê? Terminei a cobertura, eu vou pesar o rendimento, tá? Eu peso qual que foi o rendimento total daquela receita. No meu caso, uma cobertura de chocolate, eu consigo aí ficar 570, 580 gramas, tá? Mas isso vai depender do quê? Do seu leite condensado e vai depender também do quanto você vai apurar. Eu tenho aluna que só consegue 550, 540, entendeu? Então, a minha rende 576 gramas, beleza? E aí, gente, como é que... Tá bom, Fernanda, mas agora como é que eu vou saber quanto que eu vou usar num bolo caseiro de cobertura? Quanto que eu vou usar num bolo vulcão? Quanto que eu vou usar num bolo full cake? Na cobertura de chocolate, gente, eu já falo para as minhas alunas. Olha só, eu, Fernanda, uso num bolo caseiro 150 gramas. Num bolo full cake, 200 gramas. Num bolo vulcão, de 300 a 400 gramas de cobertura. Entendeu? Então, varia
no bolo vulcão, mas os outros eu sempre faço nesse peso, tá bom? Mas como que você vai fazer? Você vai pegar o seu bolo na sua embalagem, colocar em cima da balança, parar e colocar a quantidade de cobertura que você acha necessário. Por que eu falo isso? Porque 150 gramas, para mim, no meu tamanho de bolo, de 19 centímetros por 6 de altura, 6, 7 centímetros de altura, é a quantidade ideal, 150 gramas. Se você for fazer um bolo mais alto, porque você gosta de um bolo maior, você vai gastar mais cobertura, entendeu? Ou se de repente você quer colocar aquele monte de cobertura, então você vai gastar mais cobertura. Então, por isso a importância de você pesar, tá? Por que a importância de você pesar? Porque aqui, gente, ó, existe uma fórmula, né? Que é o quê? Qual que é essa fórmula que eu uso para colocar na minha tabela? É o valor total que a gente gastou para produzir aquela cobertura, né? Ou aquele ingrediente, ou o valor total do ingrediente em si, multiplicado pelo peso que você vai usar na receita, dividido pelo peso total. E aí você vai ter o resultado do custo daquele ingrediente no seu bolo. Entendeu? Então, com qualquer ingrediente você consegue fazer isso aqui. É só usar essa forma, ok? Então, sabendo o valor total da cobertura, sabendo o rendimento total dela e sabendo o peso que você vai usar em cada bolo, você consegue fazer essa conta aqui tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá fazer agora? Vamos ver se eu vou conseguir aqui mexer nessa tabela grande do jeito que tá. Ó, vamos lá. Eu vou precificar aqui, gente, essa tabela, ela tá igualzinha, tá lá no meu curso, tá? A gente vai digitando aqui, o trem vai preenchendo automaticamente. O negócio é top das galáxias aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, quanto que estão os ovos aqui na minha cidade, baixou novamente. Geralmente eu sempre compro por R$10, estava a 15, chegou até R$17 a cartela. Mas faz um certo tempo que tá R$10, então eu vou colocar R$10 aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou usar aqui R$10, porque é o preço total que eu pago na cartela com 30 ovos. Quantidade que eu uso na receita, vou colocar aqui 150 gramas, é aquele bolo de nada, tá bom? 150 gramas, olha a mágica agora. Vou colocar aqui o peso total da embalagem e aqui já vai sair o valor certinho, beleza? Qual que é o peso total da embalagem? Os ovos que eu compro são de aproximadamente aí 50, 60 gramas, né? Então, o que eu faço? Se na embalagem tem 30 ovos, eu não vou ficar pesando ovo por ovo, né? Então, eu já calculo 30 vezes 50 gramas, coloco, dá 1.500. Então, o peso total dos ovos da embalagem fechada é de 1.500 gramas, beleza? Porque eu tenho que transformar tudo em gramas para precificar, tá bom? Então, olha só, gente, vocês fiquem olhando aqui, por favor. Fica olhando aqui, ó. Pronto, já saiu aqui o valor, tá bom? O que é essa continha aqui? É essa fórmula que eu ensinei vocês aqui embaixo. Preço total multiplicado pelo peso que eu uso na receita dividido pelo peso total, beleza? Então, agora aqui, ó, eu vou pro óleo. R$3,99, que tá pela hora da morte. Eu vou usar 80 gramas de óleo nesse bolo. Quanto que vem na embalagem de óleo? 900 gramas. Gente, aqui existe uma diferença, tá? Entre ml e gramas do óleo, porque a densidade do óleo é maior que a da água. Porém, eu nunca pesei e eu deixo 900 gramas, porque eu não vou pesar aquela meleca que é o óleo, tá? Não vou descontar a PET, não. Mas se você quiser pesar, vai dar 800 e pouquinho. Vai dar uma diferença pequena, mas vai dar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, beleza, eu vou colocar 900 gramas, porque a PET que a gente compra de óleo é de 900 ml, tá? Então, eu vou colocar 900 gramas para dar uma arredondada aqui. E vou dar um tab e, ó, 35 centavos. Se eu fosse calcular isso na calculadora,
preço total do óleo multiplicado por 80 gramas, que é o que eu uso na receita, dividido por 900, que vai dar 35 centavos, tá? Açúcar, quanto que eu pago no açúcar? R$3,80. Quanto que eu vou usar no bolo? 230. Dividido por 2.000, porque aqui o pacote de açúcar que eu compro, eu uso o cristal, porque aqui para mim é mais barato. Se você quiser, você pode usar o refinado, tanto faz, mesmo peso. Aqui é de 2 quilos, tá bom? Dou um tab, 44 centavos. Leite, gente, leite eu pago R$3, vou usar 200 gramas na receita, divido por 1.000, porque 1.000 gramas, né? 1 litro de leite, então 60 centavos. Farinha de trigo, R$3,40 que eu pago no pacote, multiplico por 200, que é o que eu uso na receita, divido por 1.000. Então, vou ter lá 68 centavos. Fermento químico, R$7. Vou usar aproximadamente 15 gramas na receita. Lembrando que eu coloco em gramas nas minhas receitas, mas quando vocês forem usar fermento, mede na colher, que é melhor, porque a nossa balança, ela engana demais, ela não é de precisão, tá bom? Então, 15 gramas eu coloco só pra gente precificar aqui mesmo, tá? E quanto que vem, gente? É 250, né, naquele pote maior. Então, vai dar lá 42 centavos, certo? E agora aqui a cobertura, Fernanda, como é que a gente faz? Gente, eu venho aqui e coloco a cobertura nessa tabela. Como que a gente vai fazer? R$4,85, porque foi o que eu gastei para produzir uma receita de cobertura. Multiplico pelo que eu vou usar na receita. Pessoal, essa receita que eu estou fazendo aqui, ela me rende 2 bolos de 19 centímetros. Então, se eu uso 150 gramas em um bolo, certo? Eu vou usar 300 gramas em 2 bolos, correto? Então, eu vou colocar aqui nessa minha planilha 300 gramas. Por que 300 gramas? Porque são 2 bolos, certo? E aqui, qual o rendimento total da minha cobertura? 576 gramas. E olha aí o valor da cobertura, tá? Então, vai ficar R$2,53 para você cobrir os 2 bolos. Isso aqui que a gente está colocando, nada mais é que a aplicação da fórmula, tá? Ai, Fernanda, mas isso é difícil demais. Essa tabela você dá de graça para o povo? Não, essa tabela aqui tá só no meu curso, ok? Mas eu ensino você a calcular. Existem aplicativos que fazem cálculos, porém, eu não confio. Toda hora tem aplicativo dando problema. Você não consegue fazer essa junção aqui da cobertura com o bolo no aplicativo, entendeu? Então, por isso que eu prefiro usar a minha tabela, porque isso aqui já é uma ficha técnica. E isso aqui você pode colocar no seu Drive, você pode acessar a hora que você quiser, você não tem problema que ninguém nunca vai te tirar, certo? Então, existe o aplicativo, uso de vez em quando, que até falaram aí, é o meu preço, ou Felicitar, alguma coisa assim. Uso na pressa, mas eu prefiro a tabela e prefiro até fazer conta, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui são o quê? Os gastos que eu tive para produzir o bolo, entendeu? E aqui, ó, preço de custo, quanto que eu gastei. Ele vem aqui, gente, soma isso aqui, ó. Esses ingredientes eu usei para fazer a massa, certo? E essa daqui é a minha cobertura. E aí ele vem aqui embaixo, ó, e soma R$6,02 que eu gastei para produzir meu bolo, beleza? Beleza, tá. Mas aí o que que acontece, gente? Tem despesas que a gente não consegue quantificar. Até dá, mas é muito difícil. Por exemplo, a gente consegue precificar um gás, né? A gente sabe que existe uma conta toda doida lá, que você consegue fazer para precificar isso. Mas eu não vou fazer isso, né? Então, o que que eu faço?
Despesas com água, energia, gás, essas coisas, entra nesses 20% aqui, ó. Entendeu? Então, eu pego o custo de ingredientes, o custo que eu gastei de ingredientes para produzir os bolos, né? O bolo, aquela receita, e acrescento mais 20%. E aí, eu vou chegar num valor, gente, de R$ 7,22, certo? E depois, o que eu faço? Mais R$ 7,22 de mão de obra, mais R$ 7,22 de lucro. Nossa, Fernanda, então quer dizer que você está lucrando 200%? Não, gente, não quer dizer que eu estou lucrando 200%. Eu tenho aqui a minha mão de obra, que corresponde a 100% do custo, e essa mão de obra vai variar de acordo com os ingredientes que você usa naquele bolo. Não é fixo, certo? É fixo o quê? A porcentagem, né? Mas o valor não. E eu tenho lucro, que é mais 100% sobre aquele valor. E depois de tudo isso, eu vou colocar aqui o quê? A minha embalagem, o meu laço, ou a minha chita, o meu adesivo, para 2 bolos, entendeu? Por que eu coloquei essa embalagem só aqui embaixo? Porque, gente, embalagem não é a gente que faz, né? A não ser que você seja artesã, esteja fazendo aí a caixa, que você tem aquelas impressoras que dobram, recortam, não sei o quê, né? Aí até tudo bem você colocar a embalagem lá em cima para ganhar, lucrar com isso. Mas aqui no meu caso, eu compro essa embalagem pronta, né? Compro o adesivo. Então, eu não acho justo cobrar isso do cliente, né? Assim, lucro e mão de obra sobre isso, porque não sou eu que produzo. Então, eu coloco aqui na conta final, como vocês podem ver, R$ 3,40, o que é o que eu gasto com embalagem, adesivo e chita, beleza? E aí, o que eu venho e faço? Divido por 2. Por que dividir por 2, gente? Porque são 2 bolos que me rendem, 2 bolos de 19 centímetros, um bolo médio, não é um bolo grandão. Se você tiver um bolo grandão, você vai ter que cobrar esse valor aqui, de R$ 25,00, né, no seu bolo. E veja bem, R$ 25,00 é um dinheiro que hoje nem todas as pessoas têm para gastar com bolo, né? Agora, R$ 12,00, aqui ó, R$ 12,53 é o valor de venda, entendeu? É o valor que eu posso cobrar do meu cliente, que eu vou estar recebendo lá minha mão de obra, meu lucro, os ingredientes, o custo, tudo isso, entendeu? Então, veja bem, a pessoa, ela tem que considerar muito mais para comprar um produto de R$ 25,00 do que para comprar um produto de 13, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com esses tamanhos de bolo. Primeira coisa, você tem que fazer o fechamento do seu caixa todos os dias. Não deixe para você fazer no final do mês. Todos os dias que você fizer seus bolos, que você fizer suas vendas, o que você vai fazer? Vai lá e anota tudo que entrou, tudo que você vendeu. Ali, você já consegue fazer essa conta. Eu não sei se você percebeu, mas a nossa conta final é o quê? São 3 partes iguais. São custo, mão de obra e lucro, né? Ali embaixinho tem as embalagens, né? Que a gente pode tirar também. Mas ó, antes de fazer essa divisão. Mas são 3 partes iguais, né? Então, ó, essa parte que é custo, dessa parte aqui, você vai tirar os 20% e guardar, esconder lá na gaveta de calcinha, sei lá onde você vai guardar, entendeu? Para quê? Para quando chegar a conta de luz, quando acabar seu gás, você ter dinheiro ali para comprar, certo? É claro, gente, que eu tô falando aqui de um forno que a gente tá usando só para comercializar, para preparar os nossos bolos, mas eu sei que você, dona de casa, às vezes usa o fogão para fazer né, a comida de casa. Então, isso aqui vai oscilar um pouquinho, né, vai gastar mais, enfim, mas não tem problema. Você, pelo menos uma parte do bolo você já tem separado, certo? Tirou esses 20% dessa parte aqui, você já guarda para você fazer a compra dos ingredientes, entendeu? A outra parte é a sua mão de obra, ou seja, pode gastar com o que você quiser.
esse é o salário. E a outra parte é lucro. Se você investiu em curso, se você investiu em forma, se você investiu em forno, você vai pagar com essa parte aqui, teoricamente, né? Porque aqui entra o dinheiro e eu gasto tudo, né? Assim, gasto a minha mão de obra e o meu lucro. Quando precisa de alguma coisa, eu vou lá, seguro mais a mão até eu conseguir comprar aquela coisa, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus.